Então, agora à noite, nós vamos continuar nosso evento Cal na sua cidade, com nossa frase que nos guia, que é construa certo. Vamos. Vamos ter à mesa 5 dicas para planejar do jeito certo e ter uma obra sem estresse. Então, vou chamar para o palco Ralph Dias, da Planark Campos. Rafael Albernaz. Pode subir. Davi Fernandes. Ramon Quintanilha. Poliana Albernaz. Eduardo Barros. E Gustavo Mañaes. Então, o palco é de vocês. Fiquem à vontade, tá? Fica aqui com o botão. Tá ótimo. O microfone tem para cada um? Senta. Não, pode ficar aí. Som, voz, Alô? Fala, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Vamos bater um papinho hoje aqui, né? Convidei aqui uma galera muito fera, que eu admiro muito, assim, pra gente falar um pouquinho sobre planejamento, obra, pra gente, porque geralmente obra parece que é uma coisa que é sinônimo de estresse, né? A gente pensa em obra e fala, meu Deus do céu, parece uma coisa de outro mundo. É porque a maioria das pessoas faz obra ou pensa em obra sem fazer planejamento. Então, eu chamei várias pessoas aqui que tem uma parte da minha história, foram meus professores, pessoas que são amigos mesmos, assim. Eu falei, cara, se é pra eu participar, tem que ter uma galera de peso, assim, lá comigo. Então, eu queria começar perguntando pro meu amigo Eduardo Barros lá, foi meu professor na faculdade. É um dos caras mais inteligentes que eu conheço, sério mesmo, assim. Eu costumo dizer que se você para conversar 5 minutos com ele, assim, não tem como você não aprender alguma coisa, sério. Barros, queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, geralmente quando a pessoa pensa em construir, ela não visualiza as limitações que tem ali naquele terreno. Ela fala assim, eu quero uma casa de X metros quadrados, mas ela não conhece as limitações que vêm da prefeitura e tal, para construir. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, assim. Quais são as limitações que tem quando a pessoa pensa em construir a casa e fazer ali uma reforma? Ok. Alô. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos aí. Me sinto honrado aqui estar com essa galera aí para a gente falar um pouco sobre arquitetura, né? E principalmente sobre a profissão. Eu vejo, Ralf, duas coisas com o cliente que quer fazer uma residência, alguma coisa nesse sentido. São dois parâmetros que a gente tem sempre que levar em consideração, que normalmente o cliente não tem. Um é o aspecto legal, tá? De como você vai trabalhar para fazer um determinado projeto, seja ele qual for, que ele tem normas e parâmetros urbanísticos que você tem que seguir para você continuar ordenando a cidade. Essa é uma questão. E, normalmente, o cliente não sabe nada sobre isso. Ele não sabe o que é afastamento, não sabe o que é recuo, o que é taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Eles não sabem nada sobre isso aí. E isso aí é uma das maneiras de você projetar. E o outro lado é o lado da habitabilidade, né? Às vezes a gente fazia muitos estudos de viabilidade, né? Principalmente em prédio, e aí o cliente chegava lá e botava um terreno e falava, eu quero tantos apartamentos, eu quero tantos, da mesma forma como uma casa, como um outro tipo de projeto qualquer, uma outra tipologia qualquer. Eles veem a coisa com outro montante, né? Ele não vê a técnica nem principalmente a habitabilidade que a gente tem que fazer com que a coisa aconteça. Então, normalmente, você, se tratando de residência,
Você até me passou uma coisa falando do cliente que quer a casa em L, que quer a casa com a piscina no meio, que quer isso e aquilo, e o terreno dele não cabe. Não cabe fazer aquilo ali. Ele esquece que tem que ter afastamento, tem que ter isso, né? Enfim. Mas o mais importante é a gente demonstrar para eles que a casa tem que ter habitabilidade, ou seja, tem que ter uma fluência de ventos, né? Uma insolação boa, e principalmente, uma outra coisa que eu acho que é importante, já dentro disso aí, mas já passando para um outro assunto que talvez eles aí abordem melhor do que eu, o cara que já vem com a casa pronta, ele traz uma foto lá de uma revista dessa aí qualquer, eu quero essa casa aqui. Eu falei, cara, não cabe no seu terreno. E essa casa, eu tenho que conversar com você para ver o que você pensa da casa. A casa tem que ter a tua digital, cara. Tem que ter a digital dos seus filhos, do seu avô, de quem for, até do papagaio, se possível. Porque a casa é de vocês. Essa é a casa personal de vocês, a personalidade da casa é de vocês. Não pode ser uma coisa que você vai pegar lá e colocar. E para a gente passar isso aí para o cliente, muitas vezes não é fácil, não. Tem que ter muita lábia, tem que ser psicólogo, tem que tentar passar de alguma forma, mostrar alguns exemplos, né? Porque quem tem uns exemplos para mostrar aí já, que não precisa ser dele, pode ser de outro profissional, mas que mostre como que aquilo pode funcionar melhor do que o que ele está pensando. Eles não têm a noção de espaço. Deve acontecer com vocês, por exemplo, você faz, principalmente na área residencial, você faz um projeto e o cara entra, quando está fazendo tijolamento, mais, o cara fala, papai, mas a casa é muito pequena. Mas eu falei, pô, você queria fazer uma casa de no máximo tantos metros quadrados. Aí, quando não chega lá e fala assim, não, eu quero 4 quartos, né, 2 suítes, né, sala de TV, se possível um home cine, piscina, bababá, e o terreno tem, sei lá, tem 10 por 20, mas você se vira para fazer isso aí. E não é assim. Então, a maneira de trabalhar isso aí, de colocar, cabe ao profissional arquiteto, principalmente, dele passar para o cliente quais são as diretrizes que ele tem que tomar para que tenha uma casa habitável, né? E que seja isso transformada num lar. Isso é legal o que você está falando, assim, porque quando a gente pensa em projeto, pessoal, o projeto ele é muito mais complexo do que geralmente o cliente pensa, né? Você tem, além dessa parte legal, você tem toda essa questão de aonde que é o melhor vento dessa região, aonde que eu tenho o melhor sol para botar por exemplo, o estudo do sol que você faz de uma casa, por exemplo, quem mora no sul é diferente de quem mora no nordeste. Então, o arquiteto ele vai ter toda essa visão, né, de pegar aquele terreno e ter toda a visão. Eu lembro uma vez que eu trabalhava com barros, assim, bem no comecinho, tinha acabado de me formar, e pintou um projeto lá de um terreno meio torto, assim. E eu estava ralando para conseguir botar tudo ali dentro. Barros ficou me olhando assim só de longe, ele está sofrendo. Ele está sofrendo. Aí ele falou assim, Ralf, você quer ajuda? Eu, pelo amor de Deus, você vem aqui. Aí ele veio. Em 5 minutos ele resolveu o negócio. Mas isso é muito legal, né? Como que existe a técnica por trás daquilo ali. Eu falo com muita gente lá no canal no YouTube e tal, e as pessoas acham que o projeto é uma coisa muito simples. Eu pesquisei no Google, eu peguei aquilo e eu quero fazer igual. E não é bem assim. Então, quando o arquiteto pensa, tem todo um lado intelectual por cima daquela obra. E além é um pouco disso, né, que você está falando. Eu vejo isso, logicamente, em cada cidade, cada local, você vai ter lá a sua, todas as nuances, né, de ventilação, insolação. Às vezes você está fazendo uma obra que tem um prédio do teu lado ali e a pessoa não foi nem no terreno, só pega pelo... E tem que ver isso tudo, porque às vezes aquele prédio ali está fazendo uma sombra, está tirando teu vento, está fazendo outra coisa qualquer. Eu lembro que fui fazer um projeto em Itapiruna uma vez, e a ventilação lá, é Nordeste, não, mas não é. Em determinado local, o vento dominante não era o Nordeste, era outro. E a gente estava fazendo a casa voltada toda para a ventilação melhor que estava ali, não era isso. Eu falei, putz, está tudo errado, vou fazer tudo de novo. Então, cada caso, seja onde for, seja aqui em Campos, a gente tem projetado algumas coisas para Roraima, e é um lugar muito quente, né? É quente demais. Então,
Ventilação não existe, tem chuva né? E calor. E calor. E aí, até carrocinha de pipoqueiro lá tem ar-condicionado, porque ninguém aguenta ficar naquele treco lá, é muito quente. Então, a preocupação de ventilação cruzada e a proteção do sol, os breezers certos, né? Colocar os breezers na coisa, era muito grande. Aqui em Campos, a gente já está aqui, eu já estou aqui mais ou menos uns 41 anos trabalhando, a gente já sabe de onde vem e não vem. Mas, mesmo dentro da cidade, em determinados bairros que estão verticalizando, tem que ter cuidado, porque a ventilação dentro desses bairros muitas vezes muda. É verdade. Eu queria agora perguntar para o meu amigo Davi, aqui. Queria saber dele, porque assim, quando a gente fala de planejamento, né, quando as pessoas pensam em construir alguma coisa do tipo, elas pensam que é uma coisa muito simples, tá? Ah, eu vou chamar um pedreiro, eu vou chamar um construtor e, enfim, as coisas vão acontecendo, né? E eu queria falar, que você falasse, a gente falou um pouquinho do início do planejamento, com o projeto, que o Barros falou com a gente, mas eu queria que você falasse com a gente um pouquinho, Davi, sobre os riscos que tem quando a pessoa ela quer gerir a própria obra. Não tenho nem projeto, às vezes, né? A pessoa fala, eu quero chamar um construtor, e aí? Chama o cara, começa a construir. Por que isso é tão arriscado, né, para um planejamento de alguém? Boa noite a todos. Né? Vamos lá. Na verdade, isso, principalmente, eu vejo assim, no nosso mercado de Campos, é uma realidade, né? Milhões de construtores. Hoje, dentista é construtor, médico é construtor, advogado é construtor, todo mundo é construtor. Né? Então, o planejamento já começa errado a partir do princípio que não precisa de estrutural para fazer nada. Né? Então, a gente já começa um planejamento todo errado. O estrutural seria o projeto de estrutura. Né? E aí a gente começa a embolar. E aí todo mundo acha que sabe tudo de obra. Até porque, como você pega aí a maioria do pessoal, eles não pensam em nada do lado financeiro, no lado do planejamento. Eles pensam em a casa pronta. Né? E a gente não tem também uma fiscalização que fica em cima. Então, assim, a gente parte do princípio que o planejamento é fundamental. Né? Hoje a gente faz um planejamento aqui em Campos, uma área muito mais residencial do que... Né? A gente tem uma grande parte de projetos residenciais. E aí as pessoas acham que elas podem fazer da maneira que elas querem. E aí o nosso trabalho hoje dentro do escritório, pelo menos na minha área, no meu escritório, é tentar convencer o profissional que se ele pagar uma administração, se ele pagar por um planejamento, ele está economizando. Na verdade, ele não está pagando, ele está investindo. Né? E aí você só consegue convencer a ele quando você começa a falar em custo. Porque o resultado final da casa pronta, dentro do planejamento, ele vai ter, de qualquer maneira. Só que ele não sabe se ele vai gastar X, 2X ou 3X. Então, a gente começa a fazer um planejamento e mostrar a esse cliente que ele está investindo numa economia futura. Né? E que isso parte desde o projeto. Né? Tinha um professor que falava assim para mim na faculdade. Na verdade, o processo de economia da obra começa no projeto. Então, quando você paga o projeto, você já está economizando. Por quê? É nele que vai dizer se você vai ter 4, 5, 10 ou 20 portas. E a porta tem um custo para você executar. Né? Então, é nele que vai dizer o número de pavimentos, se vai ser assim, se vai ser assado. Então, o planejamento não é só o pós-projeto. Ele começa antes do projeto. E isso é sendo desenvolvido. Então, os últimos papos que eu tive com alunos, eu cheguei e falei o seguinte, por exemplo, todo mundo quando passa mal, procura um médico. Passa mal não é dor de cabeça, não, procura um médico. Tem problema na justiça que você pode resolver sozinho, procura um advogado. Agora, quer fazer uma reforma para procurar um arquiteto só depois que dá errado. Essa é a verdade hoje que a gente vive. Procura primeiro o pedreiro, depois o bombeiro, depois que dá tudo errado, ele vai procurar um profissional para resolver todos os problemas. E o pior, já gastei não sei quanto, quem que ele pede para economizar? No cara que é responsável por resolver o problema dele, com quem entende. Então, na verdade, a guerra hoje do profissional, hoje na fase quem trabalha mais na fase de planejamento, gestão, administração de obra, é convencer ao cliente que essa etapa é importante e é um investimento, não é um gasto para a obra dele. Né? E eu parto do princípio, né, nessa fase, como o Eduardo falou, essa parte de convencimento, uma série de coisas que a gente tem que convencer, que é quase a psicologia, né? Eu parto do princípio que você tem que mostrar para ele o custo, a economia que ele vai ter mesmo investindo, desembolsando. Então, quando você começa a falar disso, né, apresentar dados, apresentar resultados de pessoas que já tiveram prejuízo, de pessoas fora que não tiveram planejamento, aí sim ele começa a enxergar toda essa importância de ter um profissional ao seu lado o tempo todo.
E aí a gente já começa a fazer o planejamento em várias etapas. Hoje, as meninas vão falar mais para frente, já se tem uma visão diferente. Antigamente, era uma dificuldade para você fechar uma arquitetura e uma estrutura. Aí chegou o projeto de interior. Você não conseguia fechar uma arquitetura, uma estrutura e um interior. Todo mundo, não, interior eu vou ali na loja, escolho meia dúzia de troço, boto aqui e resolvo. Então hoje já se está tendo um resultado muito satisfatório de mostrar para o cliente que o interior também é importante, que faz parte desse planejamento a longo prazo. Porque você começa uma obra pela estrutura, mas daqui a pouco vai ter que ter, logo no início, a localização dos pontos, que está dentro do planejamento, daqui a pouco volta para a obra bruta, daqui a pouco entra o interior. Então, assim, alguns casos que a gente passa que o interior é contratado depois da casa pronta. Então, tem as interferências que não foram pensadas. O estrutural foi contratado depois para ver um reforço. Não tem. As instalações é a mesma coisa. Furo em viga, uma série de coisas. Isso tudo faz parte de um grande planejamento, né? Só tocando no assunto que Barros tocou de cliente, coisa rápida, tem o caso do cliente que ele mora num apartamento de 80 metros quadrados, ele fala assim, eu quero uma casa de 100. Aí a gente fala assim, a casa de 100 não dá para você. Aí você fala assim, mas eu moro de 80, com mais 20 eu resolvo. Eu falei assim, seu carro dorme na rua? Aí eu falei, não, na garagem. Então soma a vaga da garagem. Você sobe por onde? Ah, elevador. Soma a área do elevador. Passa pela portaria? Passo. Soma a área da portaria. Entra no corredor, aí vai somando tudo. Aí ele deu quanto? Eu falei assim, uns 200, então. É sua casa. Porque ele só soma o que ele sobrevive, mas ele esquece que ele usa isso tudo, usa a área de lazer, usa. Bota mais 30 aí. Aí o cara, 30 é. Não, então área pequena, bota 15, a churrasqueira, não sei o quê. Somou. 250. Eu estou falando que 100 não dá para você. Aí assim a gente... Então, é essa metodologia hoje, tanto no planejamento, tanto na fase de projeto, que a gente tem usado com os clientes para convencer ele da aceitação. Entendeu? E aí, para fechar, a gente entra no mercado aqui em Campos. A gente ainda não tem. Como eu fui, não sei se o Pablo lembra, mas eu fui estagiário do Pablo na Fábrica Arquitetura, há muitos anos. Fiz faculdade no Rio. A gente trabalhava com projeto executivo. E hoje em Campos nós não temos essa demanda de projeto executivo. Todo mundo constrói com um projeto legal. Tá? Então, é uma coisa que ajuda no planejamento e desenvolvimento da obra, mas assim, é uma dificuldade para você hoje convencer o cliente de fazer um projeto executivo. Hoje, o pessoal que é do Rio, que está aqui, você aprova na prefeitura, pega a planta da prefeitura e joga para a obra. É o que acontece hoje aqui na região, principalmente na parte residencial. Tá? Dificilmente acontece uma compatibilização. Entendeu? Então, você, para convencer do cliente a fazer isso, é bem complicado. E eu lembro quando eu trabalhava lá na fábrica, a gente tinha vários e vários executivos de cinema, principalmente, que eram bem complicados, né? Falar de cinema aí, aprendi bastante. O projeto executivo, assim, para quem não sabe, tá? Quando você faz uma construção, você tem vários projetos ali. Não existe um projeto só. Geralmente as pessoas falam, contratei o arquiteto, fez o meu projeto. Na verdade, são vários. Tem o arquitetônico, estrutural, instalações, elétrico, hidráulico, esgoto. E o executivo é quando você pega isso tudo e bota num projeto só, né? São várias informações ali juntas. Eu ia até depois falar um pouco mais de projeto executivo, mas eu queria te perguntar, Davi, você que trabalha muito, tá nessa parte de obras, assim, as pessoas têm muita dúvida e me perguntam demais, assim, poxa, eu contratei um arquiteto, mas ele não visita a minha obra, ele não vai na minha obra. E elas, às vezes, não entendem que existem serviços diferentes. Uma coisa é contratar projeto, outra coisa é você contratar um gestor. E qual a diferença de um gestor e alguém que só está acompanhando uma obra? Você podia falar para a gente só um pouco sobre isso? Eu costumo dizer que isso muito vai vamos dizer assim, do combinado entre cliente e profissional, né? Tem gente que cobra por visita, né? Tem gente que cobra por visita, tem gente que a visita é aberta, e aí vai de acordo com cada contrato e cada serviço. Na verdade, o que acontece muito, Ralf, é que as pessoas elas contratam o projeto e acham que não tem necessidade de o arquiteto acompanhar. Essa é a verdade. E aí, quando se depara com a dificuldade dos empreiteiros, das dúvidas e tudo, elas começam a tentar tirar essas dúvidas sozinhas e aí começa a procurar o profissional que fez o projeto. Só que ela não combinou nada. Então, assim, existe um contrato, né, que é feito de visitação periódica, de acompanhamento, existe um contrato por visita, então vai da combinação. Mas o que acontece hoje é isso. Primeiro ela testa, vê se ela vai sozinha. Essa é a verdade. Depois ela vem, essa arrisca. Eu tive um problema desse hoje. Ela falou que ia tocar a obra da casa sozinha, me ligou desesperada hoje, você me ligou, passei a tarde toda lá na obra. Então, por quê? Porque ela achou que ela ia tocar sozinha. O pedreiro fez tanta pergunta que ela não soube responder. E ela não entendia o projeto que ela tinha aprovado.
Entendeu? Então, assim, aí piorou a situação. Então, eu tive que ir lá explicar que o cara também que ela contratou também não sabe ler planta direito. Então, assim, embolou o meio de campo todinho. Então, vai muito de contrato por contrato, mas a verdade é que a gente passa por essa situação quase que diariamente aqui em Campos. É verdade. Eu costumo dizer que assim, é como você ir num dentista, né? Você vai num dentista para fazer um determinado tipo de coisa. Vou fazer uma obturação. Não adianta você sair de lá reclamando que ele não fez um clareamento nos dentes. Você tem que saber o que você está contratando. Porque senão você passa exatamente por isso, né? O meu arquiteto não me oferece determinado tipo de serviço, mas será que você contratou esse serviço dele? Isso tem que estar claro, né, na hora da contratação, você mostrar que existe essa opção para o cliente, que obviamente, né? Poxa, eu quero ter esse apoio, eu quero ter alguém que vai fazer a gestão da obra para mim. Que eu acho que isso que é o grande tirar o potencial máximo de um projeto. É você ter um profissional que sabe ler aquilo, sabe gerir a equipe e ter aquilo ali nas mãos, né? Meu amigo Ramon, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está falando muito agora de projeto, né? Falamos um pouquinho de projeto executivo, mas eu queria que você fosse um pouquinho mais a fundo assim, para a gente explicar quais são os riscos da pessoa que quer construir sem fazer projeto nenhum. Vi lá um vídeo na internet, vi um vídeo do Ralph, vi lá não sei das quantas, quero fazer. Qual que é o risco disso, de você não ter projeto e você iniciar uma obra, cara? Bom, agradeço muito aí o convite do Ralph. Me sinto muito prestigiado em estar aqui falando para todo mundo. Então, até puxando um pouco já no início aqui, já falando sobre até um pouco do que o Davi acabou de falar, quando a gente fala sobre contratar um arquiteto, né, para fazer o projeto, todo projeto existe pelo menos duas figuras ali, né, o do autor do projeto e do responsável técnico. E às vezes as pessoas desconhecem essa informação e acham que quando contrata um arquiteto ele deve fazer visitas à obra ou não. Isso vai muito realmente do combinado com o arquiteto autor do projeto. Porém, o arquiteto ou o engenheiro que vai assinar como responsável técnico da obra, eu acho que ele tem que, por obrigação, fazer, né, um combinado de ter essas visitas periódicas à obra, até pelo seguinte, não se sabe se o construtor que está assumindo a responsabilidade da execução, ele vai, de fato, executar a obra conforme está no projeto. O projeto pode ser perfeito, pode estar tudo muito bonito, tudo funcionando, porém, na obra, às vezes, principalmente relacionado ao projeto estrutural, não se sabe se a pessoa vai executar aquele projeto conforme está... não sabe se vai executar a obra conforme está no projeto. Então, já falando mais um pouco agora sobre a questão do projeto de arquitetura em si, o ideal é que as pessoas, muitas vezes, acabam não procurando, né, o arquiteto logo no início, acaba realmente tentando se aventurar por achar que o arquiteto vai ser um custo a mais na obra, né? Porém, é o contrário. Eu canso de ver, às vezes, obras que foram feitas sem planejamento e, às vezes, as pessoas fizeram uma casa muito maior do que ela de fato precisava, com cômodos muito grandes, e, às vezes, nem tudo é só o tamanho. Às vezes, as pessoas têm a tendência de achar que quanto maior o cômodo, melhor, né? Às vezes, faz um cômodo muito grande, um espaço de um quarto muito grande, e, no entanto, aquele cômodo, apesar de ser grande, não tem um layout interno, não dá uma boa arrumação dentro do quarto, sala, a gente acaba vendo muito isso, né? Então, se a gente fizer um bom planejamento e um bom projeto, isso vai refletir no impacto geral do custo de uma obra, né? Então, às vezes, por desconhecimento dessa questão, as pessoas tentam se aventurar a fazer por conta própria, acredito eu que muito relacionado ao custo da obra final, que a pessoa fica preocupada que vai gastar mais, no entanto, é o contrário. Tanto da parte de contratar um projeto, quanto da parte de contratar um responsável que vai assumir essa administração da obra, um bom construtor, acaba contratando um pedreiro que talvez não conheça muito de projeto e vai criar problemas na obra, e isso vai gerar retrabalho, e isso é péssimo, né? Então, assim, eu costumo dizer lá para os clientes que o início de tudo se dá através do projeto de arquitetura, e esse projeto vai nortear todos os demais projetos, né? Então, ele nasce no projeto de arquitetura, é onde o cliente, o arquiteto, vai ter que ter uma boa conversa, vai ter que... o arquiteto vai ter que entender bastante sobre a rotina, o cotidiano e a vida da pessoa, principalmente quando a gente fala do projeto de arquitetura residencial, para, assim, dessa forma, ele fazer um projeto específico, né, exatamente do jeito como aquela pessoa quer. E as pessoas se preocupam muito também, os clientes se preocupam muito sobre a questão da quantidade de revisões que eles podem fazer. Será que o arquiteto vai me apresentar logo de imediato um projeto pronto e se eu não gostar desse projeto, eu vou ter que executar esse projeto mesmo sem ter gostado?
Não, a ideia é que o projeto, é natural que exista algumas revisões dentro da fase inicial de estudo preliminar, e essas revisões são saudáveis para o projeto, porque é nelas que a gente vai estudar e vai ver as possibilidades até a gente chegar a um resultado final, ou seja, o projeto perfeito, né, para atender a demanda de uma determinada pessoa, de uma determinada família, né? Eu acho bacana isso. Assim, eu estava falando isso até com os alunos essa semana, que um dos riscos que eu vejo quando a pessoa vai fazer o projeto é quando ela não sabe muito bem o que ela quer. Então, por mais que você faça lá muitas revisões no estudo preliminar, às vezes a pessoa fica num loop infinito de mudar o projeto e não sai do lugar. Aí, às vezes, a culpa é do arquiteto que não chega onde eu quero, mas a pessoa não sabe o que ela quer, né? Então, eu acho muito importante quando alguém for procurar um arquiteto, você tenha alinhado qual é o seu objetivo com aquela obra. Como o Barros falou lá no começo, né? A casa tem que ser habitável e, principalmente, ser habitável para você. Não adianta você viu uma revista, não sei o quê, uma coisa sensacional, mas se aquilo não funciona para sua rotina, para sua família, para aquilo que você tem, né? Então, você pode falar para a gente só um pouquinho essa questão das etapas de fazer um projeto? O que é estudo preliminar? Quando chega um anteprojeto? Só para a galera entender, tipo, tem essa fase do projeto. Aqui dá para mudar bastante e depois ele já vai ficando mais encorpado, né? Sim, sim. Então, já aconteceu muito comigo, às vezes, na hora de dar uma entrevista com o cliente inicial, para a gente entender a demanda, o que eles exatamente precisam. Na hora que eu faço alguma pergunta, às vezes, sobre, sei lá, quantidade de quartos e se todos os quartos vão ser suíte. Os dois, um casal, o marido e a mulher, às vezes respondem ao mesmo tempo e coisa diferente. Eu falo assim, calma, vocês não estão alinhados entre vocês, né? Vocês vão morar na mesma casa. Então, vocês têm que... né? Então, esse loop infinito que, às vezes, fica de fazer inúmeras revisões e não chegar a um resultado, muito se dá a partir dessa situação que quem está contratando o projeto, no caso o cliente, não está bem alinhado com ele mesmo. Ele precisa ter bastante convicção daquilo que ele quer, né? Lógico que o arquiteto vai auxiliar e vai ajudar muito nesse entendimento do que pode ser melhor ou não para o cliente, né? Então, assim, o projeto, ele começa no estudo preliminar, é a fase que a gente pensa nas plantas, na organização, no fluxograma daquele projeto, e nessa fase, para mim, é a fase que mais se permite, né, as alterações e as mudanças. E depois que a gente está com essa fase do projeto bem resolvido, a gente vai caminhando para as outras fases. Então, assim, vamos pensar na planta, fachada. Depois a gente está com tudo resolvido, da planta e da fachada, vamos pensar no projeto legal, que é o projeto que vai para aprovação na prefeitura. E depois que o projeto de arquitetura está definido, é onde a gente vai encaminhar esses projetos para os demais profissionais que vão atuar também em cima desse projeto. Então, imagina se o projeto de arquitetura ficar mal resolvido, depois o projetista que estiver fazendo o projeto de estrutura, já está com o projeto estrutural pronto, o cliente resolveu mudar no projeto de arquitetura. Aí mexe no arquitetônico, mexe na fachada, mexe no estrutural. Então, o ideal é que dentro do projeto de arquitetura ele saia dali daquela concepção totalmente formado, porque eu acredito que o projeto é basicamente planejamento, né? A gente vai estar ali pensando, idealizando e planejando o que vai se executar no canteiro de obras. Se a gente planejar mal, né, isso vai se refletir numa obra com vários problemas, e principalmente relacionado a custo, né? Vou construir uma coisa que eu não estou satisfeito, aí no meio do caminho resolve quebrar, resolve mexer, né? Uma dúvida muito frequente, né, com relação a quanto tempo eu preciso, qual a antecedência que eu preciso procurar um arquiteto para começar uma obra, né? Quando eu falo, às vezes as pessoas até se assustam, né? Eu costumo falar assim, quanto tempo você pretende levar na obra? Eu pretendo levar 12 meses fazendo a obra. Então, eu falo assim, o ideal é que você procure o arquiteto 12 meses antes de você começar, né? Porque a gente tem toda a parte burocrática de aprovação de projeto na prefeitura, que hoje tem durado, acho que cada um tem um problema relacionado a isso, hoje pelo menos, 3 meses, Davi? Em torno de 3 meses para aprovar um projeto na prefeitura. Então, a gente só deve... 90 dias. Já tem mais de 9 meses de Barros aqui e ainda não nasceu. Então, assim... e aí muitos se aventuram a começar uma obra mesmo sem ter o projeto aprovado, isso é ruim. Então, assim, o ideal é que a gente cumpra todas as etapas do projeto, começa na arquitetura, depois a gente passa para o estrutural, que é o projeto, que é o projetista que vai se responsabilizar sobre a estrutura da casa, que é o que vai sustentar toda aquela arquitetura ali. E depois desse projeto de estrutura, normalmente se parte para a etapa de projeto de interiores, né? Ou seja, é o projeto que vai detalhar um pouco mais esses dois projetos.
Então ele vai, por exemplo, definir coisas que no projeto de arquitetura ainda não se pensou. Vou dar um exemplo. Aonde que fica um bebedouro de água dentro de uma casa, né? Esse bebedouro vai ficar em cima de uma bancada ou vai ficar suspenso? Se ele vai ficar suspenso, ele vai ficar em que altura? E para um bebedouro eu preciso de um ponto de água, eu preciso de uma tomada, né? E assim vai para vários outros aparelhos, né? Micro-ondas, enfim. A definição das escolhas de torneira. A torneira vai sair da onde? Sai da bancada ou sai do espelho? E isso tudo só vai ser resolvido na etapa de projeto de interiores, né? Então, essas basicamente arquitetura estrutural interiores, né? E também, depois do projeto de interiores, a gente deve fazer um projeto de instalações hidráulica, elétrica e sanitária, que são os projetos que vão ficar responsáveis por definir qual a tubulação de água, da onde que ela vai sair até chegar nesse bebedouro, por exemplo, né? Como que vai ser a rede de drenagem de água pluvial, por exemplo, onde que isso vai passar? É muito comum, às vezes, quando não se tem esses projetos, isso fica a critério do profissional lá na obra, né? O bombeiro vai distribuir isso da maneira como ele quiser. E aí é muito comum a gente ver, às vezes, chuveiro com falta de pressão de água, as pessoas misturam rede de água pluvial com esgoto, né? Ou seja, de esgoto com água pluvial, e acaba a gente passando nas ruas, sente aquele cheiro saindo dos bueiros. Isso é por conta de falta de projeto, né? Ou falta de fiscalização do profissional que deveria estar acompanhando aquilo e está deixando acontecer esse tipo de situação. Bacana. Ralf, só falando um pouquinho que o Ramon citou, que a gente está partindo do princípio que o cliente chega perdido e tem que pensar em tudo e depois não pode mudar nada. E, na verdade, eu costumo dizer também, eu falo muito isso, que muitas das vezes o cliente chega, ele não tem nenhum contato com a arquitetura, nunca fez uma casa, não fez o projeto. E aí leva esses 3, 6 meses fazendo a concepção, gostei disso e foi. Mas depois que ele aprovou o projeto, foi para o estrutural, foi para as instalações, foi para o interior, ele começa a observar coisas que ele nunca observou na vida dele, né? E aí ele começa a refletir que aquilo, rapaz, ele nunca percebeu a diferença de um bebedouro pendurado, um bebedouro embaixo, ele simplesmente pegava água. Então ele é mais confortável assim, Por exemplo, a máquina de lavar a gente passa um perrengue hoje total, porque a máquina, aquela que abre na frente, você bota ela no alto ou bota ela no chão? Ele está lavando roupa a vida toda e nunca percebeu isso. Ele só vai perceber isso na casa dele depois que o projeto está aprovado. Essa é a verdade. E provavelmente só vai perceber isso quando vai fazer o interior. Então ele tem que ter também uma certa paciência com algumas modificações. Eu estou falando porque tem bastante gente que tem que pensar, mas também tem o chamado as-built, que essas modificações que acontecem na obra, e a maioria por vivência do cliente. O cliente começa a observar realmente o que ele aprovou após a vivência dele. Aí ele vai começar a ver telhado, assim, porque você começa a falar um brainstorm de informação para o cliente, ele entende, você mostra a foto, ele entende, mas ele nunca parou para observar. Então, existe um feedback também, depois que a obra pronta, não é para ficar engessado não, gente. Tem uma modificaçãozinha. Logicamente, não vai trocar um quarto de lugar para outro lado, né? Mas essas modificações sempre tem também. E o projeto de interiores, ele acaba diminuindo bastante, né? Porque quando a pessoa pensa no interior, já vai diminuindo esse tipo de dúvida, né? Porque se não tiver o projeto de interior, não se pensa na posição do bebedouro. Aí se não pensou, vai definir depois da casa quase pronta. Aí vai começar a cortar, vai começar a quebrar, vai começar a fazer alteração. E tão importante assim, quanto fazer o projeto para se executar, também é você ter uma obra executada, pronta, contendo esses projetos, né? Pensando no futuro, por exemplo. Essa semana eu atendi um cliente que queria fazer uma piscina no terceiro pavimento de uma casa. E ele veio me perguntar, será que dá para fazer? Posso botar uma piscina de 10 mil litros? Eu falei, você tem os projetos para saber, para a gente avaliar o projeto de estrutura? Não tem, nem de estrutura, nem de arquitetura. Eu falei, é impossível dizer se dá ou não dá. Foi um balde de água fria nele, ficou triste comigo porque eu não falei que não tinha condição de fornecer essa informação, né? Então, se você tem um projeto de estrutura, de arquitetura e todos os outros demais projetos, quando você for pensar numa possível reforma, numa possível intervenção anos depois, é fácil do profissional conseguir fazer essa reforma baseado em todos esses projetos. Isso aí. Eu costumo até dizer que projeto, eu falo isso muito lá, projeto ele é um mapa, né? É como você sair para uma viagem. Você está saindo da sua casa e você quer chegar, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, mas você não sabe qual rua que você vai pegar, você não sabe qual trajeto, você não sabe nada. O projeto ele é meio que uma previsão do futuro, né, daquilo que vai ser construído. Então você ter as informações ali para poder tirar daquilo e levar para o dia a dia de uma obra é o que faz, né, uma obra ser boa, faz ela acontecer, né?
E eu queria até já puxar meu amigo Gustavão aqui, perguntar um pouquinho sobre ele. Isso, beleza, passamos dessa fase de planejamento, temos um projeto, ou então as pessoas não fez o projeto ali. Quais são as partes mais críticas em uma obra que as pessoas mais pecam, assim, onde as pessoas mais acabam deslizando ali, principalmente, né, com às vezes a ausência do projeto, onde que elas têm mais prejuízo na obra, assim? Boa noite a todos e a todas. Agradecer o Cal mais uma vez, né, pelo evento, o Ralph pelo convite também aqui, todos os colegas também da mesa aqui que são parceiro do Davi, parceiro de longa caminhada, trabalhei com o pai dele. Ramon é quase cria de Davi e assim vai. A Poliana foi estagiária na empresa que eu trabalhava, junto com a gente. Então, tipo assim, é muito legal a gente ver que essa coisa a arquitetura está tomando corpo na cidade, né? A galera nova está chegando e está dominando aí. Não que eu seja tão velho assim. A verdade é o seguinte, Ralph. Há pouco tempo, conversando com um colega de profissão, ele estava falando sobre o que o Davi falou. A gente tem muita essa cultura, né, de chamar o famoso seu Zé e ele resolve tudo. Então, você chama seu Zé, entrega o projeto a ele sem nada, né, só projeto de aprovação, e seu Zé dimensiona a estrutura, seu Zé passa a tubulação, seu Zé faz tudo. E o cara, é o que o Davi falou, o cara não está nem preocupado no que ele pode economizar, né, no que ele pode fazer para gastar menos e ficar bom. Aí, conversando com esse colega, ele passou por uma situação que talvez ilustre isso aí, extremamente interessante. Tinha um construtor já contratado e ele foi contratado para acompanhar a obra. Aí, logo no primeiro momento, ele chegou, o cara chegou, se apresentou, eu sou o arquiteto, estou responsável pela obra agora, o senhor vai fazer o quê? Nós vamos começar aqui, a fundação, assim, qual material o senhor precisa? Aí passou uma lista de material gigante. Aí ele pegou o projeto estrutural, foi dar uma olhada. O cara já pedia, 3 vezes mais ferro que estava naquela etapa da obra ali. E tinha 3 vezes mais ferro do que realmente estava no projeto. Super dimensionado. Aí o cara perguntou a ele, mas, seu fulano, aqui está dizendo que no projeto diz que é o ferro tal. Não, mas se você fizer com o ferro tal, não vai cair. Eu falei, não, eu sei que não vai cair, no outro também não vai. E você não vai gastar tanto. Aí o cara, não, mas só está querendo... Eu sei fazer o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu falei, mas eu também sei o que eu estou fazendo. Aí, só ilustrando, na primeira etapa da obra, que era a fundação, só com a economia do que seu Zé pediu ou iria comprar, o cara economizou quase 20 mil numa casa de condomínio. Quase 20 mil. Ele mostrou ao cliente dele que seu Zé, fazendo, mesmo tendo o projeto, seu Zé estava fazendo muito a mais do que deveria. Seu Zé simplesmente queria botar uma malha de ferro no piso da casa inteira, onde ia passar gente. Queria comprar tela para botar na casa inteira. O cara falou, mas não precisa. Ah, mas é bom que é uma garantia. Eu falei, eu sei, seu Zé, mas não vai passar caminhão, vai passar gente. Aí, tipo assim, isso é difícil. Então, tipo assim, onde está o grande problema disso tudo, né? É o que você falou, é a falta de planejamento, a falta de conhecimento, né, da pessoa que contrata, foi o que o Davi falou. E, às vezes, vai além disso tudo, né? A falta, né, de nós, profissionais também, buscar valorizar o nosso espaço, né? A gente se impor perante ao cliente, que na verdade não que o seu Zé não sabe, o seu Zé sabe executar. Né? Ele sabe executar, mas ele sabe executar aquilo que ele aprendeu a vida inteira. Ele aprendeu por repetição, ele não aprendeu por conhecimento técnico, por estudo. Então nós, profissionais, também temos que nos colocarmos como os responsáveis por aquilo. Nós que somos responsáveis para fazer aquilo. Nós que somos capacitados para fazer aquilo. Não é o seu... Não, mas seu Zé vai fazer do mesmo jeito. Ninguém vai tirar ele da obra. Mas fazer bem feito e com qualidade e com baixo custo. E com baixo custo, que o Ramon falou. Se o cara não planejar desde o projeto, né, que hoje também tem esse lado, até eu brinquei esses dias, às vezes a entrega do projeto hoje é um evento, né? A entrega de projeto hoje é um evento. Por exemplo, eu faço muita execução de obra. Eu não faço quase projeto. Faço muita execução de obra. Então, às vezes, eu recebo o projeto, o cliente fala assim, eu queria que você fizesse um orçamento para mim numa obra tal. Pô, o cara me entrega uma A3, com uma planta de 300 metros quadrados, uma A3. Você não consegue nem ler a cota. Mas o arquiteto me deu isso. Falei, cara, mas isso não dá. Não dá para gente. E nem orçar, entendeu? Tem esse lado, né? Esse lado que, às vezes, a gente compete com, entre aspas, né? Compete, maneira de falar,
diretamente com os engenheiros, né? Que às vezes o cara acha que o arquiteto só pode fazer casa, não pode fazer prédio, não pode fazer obra de X pavimentos, o cara não procura porque, não, você não vai dizer, mas você faz isso? Não fazemos também. Nós podemos, né? Pô, eu quero fazer um galpão. Mas não é engenheiro que faz galpão? Também. Nós também podemos fazer galpão. Então, onde eu quero chegar? Se não tiver, como você falou, o cuidado, né, como vemos falando aqui, planejamento, projeto, compra, né, boa aquisição de material, porque eu recebi a ligação de um construtor um dia desse que ele falou assim, poxa, eu estou pensando em fazer um curso de administração de obra, o que você acha? Tem uma mulher na internet que dá um curso. Falei, poxa, bacana. Ele, não, porque eu já construo, se eu fizer administração é mole, não preciso de ninguém na minha obra. Falei, pô, meu irmão, vai fundo, vai lá. Vai lá, fazer o quê? Só falta você assinar o RT. Só falta você assinar o RT e tocar a sua vida. Então, tipo assim, minha preocupação hoje é que a construção civil, né, como o Davi falou, se banalizou de uma certa forma, que o médico abriu uma firma de construção. Bem, o médico pode ser um empresário também, mas ele tem que saber que ele tem que ter um profissional habilitado, que ele esteja capacitado para aquilo. O advogado pode participar, sim. Porque, por exemplo, qualquer um de nós podemos ter um hospital. Não precisa ser médico para ter um hospital. Você pode ser empresário, você precisa de dinheiro. Bota lá, constrói um hospital e contrata o médico para tomar conta do seu hospital, cada um no seu setor, paga bem ele. Isso pode. Não estou dizendo que não pode. Mas o que tem que acontecer é que tem que ter a pessoa certa para o lugar certo. Então, se não fizer isso, vai causar o quê? Obra mais cara, ruim, né? E o que oferece risco ainda, né? Muitas das vezes a sociedade, como a gente vê aí, alguns adventos de obra que acaba culminando em tragédias, etc. Né? Não é um assunto, mas no fim pode acontecer isso. Verdade. Eu costumo dizer que é igual um time de futebol. Cada um tem ali a sua função, né? Se você pegar um pedreiro, se você é uma pessoa, você é o cliente, você contratou o pedreiro e pediu para ele fazer alguma solução na sua casa e aquilo não ficou correto, você é como técnico de futebol que está botando um jogador de uma posição em outra que ele não atua. Então você não pode cobrar dele esse tipo de função. Como o mercado da construção civil hoje no Brasil, eu acho que ele é com tantos problemas, né? Você acaba encontrando muitos desses profissionais mais informais assumindo isso. Não, precisa de projeto, eu vou lá e faço para você. Não, é só para fazer aquilo ali eu resolvo. E aí, geralmente, o cliente ele é leigo, não entende a importância do que o projeto é, ele acha que o projeto vai deixar a obra dele mais cara, e aí o que acontece? Aquilo fica errado e ele paga o pato com aquilo lá. Então, eu sempre falo isso para vocês, tá, pessoal? Até lá no canal eu falo bastante sobre isso. Se você pegar um profissional que não é a área dele para fazer uma função que não é dele, você está escolhendo isso, você também assume essa responsabilidade. Então, como cliente, como consumidores, a gente também tem que ter essa consciência. Quem faz projeto? É o arquiteto. Quem faz a execução da obra? É o pedreiro. Isso também é uma arte, isso também tem ali a sua complexidade. Se você me pedir para fazer uma parede de reboco, eu não vou fazer. Pelo menos não bem feito. Né? Lógico. Então, assim, não existe demérito nenhum, né, na pessoa falar assim, a sua função é essa, a dele é igual... Se você conversar com um eletricista bom, você conversa com um cara e fala assim, o que você acha do pedreiro que fala que faz tudo? Ele vai falar mal desse cara. Vai falar, não, ele é pedreiro, eu sou eletricista. Vai conversar com um ladrilheiro? A mesma coisa. Eu sou bombeiro hidráulico. Cada um tem a sua função. Então, acho que isso é importante, né? A gente trazer esse conceito de time. Tanto para o arquiteto como engenheiro, cada um tem a sua função, todos são importantes para uma obra acontecer. Não tem essa do mais importante ou menos importante, que é um negócio que me mata, cara. É quando eu chego numa obra e o cliente está conversando com o pedreiro, está falando, seu fulano, faz isso aqui, não sei o que, não sei o que lá. Aí quando me vê, oi, Ralf, tudo bom? Falei, pô, por que está falando com ele diferente de que está falando comigo? Nós somos profissionais e você está contratando a gente da mesma forma. A diferença é que cada um tem um foco, né? Então, acho que essa ideia do time, né, é o que faz uma obra funcionar bem a nível de planejamento. Mas é isso aí. Eu queria agora perguntar para as meninas aqui, a Rafaela e a Poliana. A gente falou muito de projetos, né? A gente falou da importância desses projetos, mas eu sei que vocês são bem focados, são muito feras, inclusive, já apareceram lá no canal comigo, lá, falando sobre projetos de interiores. Eu queria que você falasse para o pessoal, primeiro, às vezes as pessoas contratam um projeto legal e elas ficam bravas porque não escolheram o lustre da sala delas. Contratou um projeto legal e não escolheu qual é o porcelanato legal que ela queria botar lá. Eu queria que vocês falassem para a gente o projeto de decoração, o projeto de interiores. O que é? O que tem nesse projeto? Qual é o momento certo das pessoas contratarem para elas terem uma luz, né? Para não ficar frustrada também, às vezes, de contratar um arquiteto. Poxa, mas não tem aquela informação que eu queria da bancada bonita da cozinha.
Boa noite. Tá indo? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, na verdade, até muito do que o pessoal já falou, o projeto de arquitetura e o projeto de interiores, eles são complementares, né? Eles são diferentes, são complementares. Então, um projeto de arquitetura, ele basicamente é a divisão de ambientes, de espaços, né? A gente tem ali uma perspectiva do que vai ficar a fachada, muitas vezes a área externa, mas toda a parte interna, a parte de escolha de materiais, isso vem na parte de projeto de interiores. Então, é muito mais focado ali na vivência, inclusive, do cliente, né? Muito na questão do que o cliente pode e gosta de ter dentro de casa. Toda essa parte de acabamentos é escolhida junto com o arquiteto na hora do projeto de decoração, na hora do projeto de interiores. Então, como vai ficar a cozinha? Qual vai ser o layout da cozinha? Qual vai ser a bancada que vai ser colocada na cozinha? Se vai ter uma lava-louças, se vai ter uma cuba grande, dupla, única? Qual tipo de torneira? Qual o lustre que vai colocar na mesa de jantar? Qual é o tipo de iluminação? Se é embutida? Se é de sobrepor? Ou se é um perfil? Enfim, tudo isso é escolhido na hora da parte de decoração, né, do projeto de interiores. E aí, na verdade, a contratação dele, o suprassumo, né, seria logo após a parte de arquitetura pronta, né, porque a gente teria ali já todas as divisões e antes de fazer a parte de instalações, o projeto de instalações, que ali também a gente define com layout as pontuações, ponto de elétrica, ponto de hidráulica, aonde que vai ficar a bancada da cozinha. Então a gente precisa ali definir ponto de água, de esgoto, né? E que na hora de fazer o projeto de instalações isso é importante, né? E evita retrabalho depois, né? Boa noite a todos. E outra coisa que tem muito no projeto de interior é o preconceito. Porque, durante muito tempo, a visão do projeto de interior foi vista como um projeto apenas de decoração. E decoração, para muita gente, o arquiteto em si, ele já, durante muito tempo, ele ficou com essa visão de ser o cara que vai decorar a casa ou que vai deixar só o espaço bonito, e não esquecendo dessa parte funcional. E o projeto de interior ele vai muito, muito, muito além da estética. É nele que o Ramon já chegou até a comentar, né, logo no começo, que é uma das etapas que são necessárias para você descobrir tudo que existe dentro do projeto. É o planejamento. E a gente tem, eu acho que a grande maioria das pessoas não tinham acesso ao profissional de arquitetura. Hoje, graças, né, à globalização, à internet, aproximou muito a gente desse mercado. Pessoas, às vezes, que nunca ouviu falar no profissional. Eu e a Poliana, por exemplo, nós somos arquitetas, mas a gente veio de uma família que nunca teve contato com arquitetos na vida. A gente foi saber o que é arquitetura dentro da faculdade. A gente foi ter contato com o arquiteto dentro da faculdade. E essa realidade não é só nossa, é a realidade da grande maioria das pessoas. E isso é o que, às vezes, afasta nós, profissionais, de vocês, né? Pessoas que, às vezes, vão olhar para como é algo muito longe, né? Algo muito inalcançável, né? E coloca sempre um pouco não como prioridade para você fazer, né, a obra em si. E o projeto de interior ele entra para fazer a vida da pessoa funcionar no dia a dia. Ela analisa todas as técnicas ali possíveis para ter uma funcionalidade, para um melhor bem-estar, para a saúde, né, para locomoção, principalmente quando você tem pessoas com necessidades especiais, ao planejamento futuro. Quando a gente precisa... Pode falar. E dá também... Oi? Foi. E dá também a identidade, né? A digital que o Barros falou lá no início. A cara de cada um. E é isso que é importante. É você se sentir pertencente àquela casa. E também a gente consegue isso com um projeto de interiores.
O projeto ele vai ser personalizado logo no briefing, né, que a gente faz lá no começo. Então, logo a gente chama de briefing, né, é aquela conversa logo do início de tudo. Então, quando a gente começa a conversar com o cliente, ele mostrar as necessidades, o Davi também chegou a comentar que isso também vai acontecer depois, a pessoa nunca pensou naquilo, e que vai acontecendo no meio ali da obra, vai ter mudanças. Mas é porque... E a gente tem que começar a incentivar logo, desde o comecinho ali, né, a abrir a cabeça, porque a grande maioria das pessoas nunca nem pensou, né, em ter um contato com um profissional, então não sabe, às vezes, termos técnicos, não sabe como que vai funcionar mesmo o processo. Então, a gente tem que ser super didático ali e explicar. Mas o projeto de arquitetura em si, ele é como se fosse a base ali, logo depois do arquitetura, porque é dele que vai sair todos os complementares de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, gás, drenagens e por aí vai, paisagismo, tudo isso vai ser logo dimensionado nessa etapa, né, do projeto de interior. E eu até acho legal, assim, pelo menos uma visão que eu tenho bastante, é que você vai fazer o projeto de decoração, projeto de interiores, você tem que ter justamente o projeto arquitetônico logo de base, assim. Ele é como se fosse, eu chamo de o pai dos projetos, né? É a partir dele ali que você faz uma série de mudanças. Até mesmo uma pessoa que vai pensar, será que eu vou utilizar, por exemplo, energia solar na minha casa? Será que eu vou utilizar automação? Isso pode ser pensado já no período do projeto arquitetônico, porque às vezes você vai ter que fazer uma alteração no telhado, você vai ter que fazer uma alteração de inclinação, tipo de telha, que isso faz sentido nessa primeira escolha. E aí, fazendo projetos de decoração, interiores, você tem marcação de pontos. Como que vai ser a minha marcenaria? Como é que vai ser o meu forno embutido? Vai ser de qual modelo? Tudo isso tem que ser pensado muito antes. As pessoas, às vezes, escolhem um negócio, escolhem o eletro depois, aí não encaixa e tal. Ai, meu Deus, e agora? O meu cooktop ficou pequeno, fica batendo a tampa na parede. Então, isso, pessoal, é planejamento, tá? Isso é parte do processo. Por isso que as pessoas... E tudo que a gente está falando aqui... Isso é química? Não, é arquitetura. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, eu digo para vocês que 90% dos brasileiros não fazem, tá? E, por incrível que pareça, né, a maior parte das pessoas, elas enxergam a obra como dor de cabeça. Então, se você enxerga a obra como dor de cabeça sem ter planejamento, é impossível que isso não aconteça, né? Então, a gente fala muito de planejamento, fala muito dessa importância. E na decoração você tem muito dessas escolhas, né? E outra coisinha também que tem muito importante na arquitetura de interiores é ergonomia. É uma palavra que, às vezes, ela é esquecida durante todo o processo de arquitetura e é uma parte que é super importante, porque cada família ela é única e tem alturas diferentes e tem tamanhos diferentes. Então, é muito importante a gente pensar nessas etapas como um olhar muito pessoal. Porque, às vezes, o que você olha em uma revista, o que você vê na casa do outro, não vai ser a mesma realidade que vai acontecer na sua família, na sua casa. Não é o que você realmente precisa, né? Tudo tem que ser analisado com bom senso. Nós, profissionais, a gente estuda e a gente acaba tendo a experiência, né, com os processos que a gente vai trabalhando, para indicar as melhores soluções. Porque, às vezes, o cliente acha que assim, comprar o fogão é apenas comprar o modelo mais caro da marca top, né, e com o melhor custo-benefício que ele vê num site aí. Mas, às vezes, tem outras coisas por trás que você nunca pensou, como, realmente, a minha casa, eu cozinho muito, eu preciso de um fogão de 5 bocas, de 6 bocas. Ou então, eu preciso de um fogão realmente a gás, né? Se eu tenho luz solar e, né, ele vai ser usado pouco. Então, assim, ou então, o contrário, eu tenho uma família muito grande, né? Então, eu preciso de uma demanda maior. Então, até o utensílio que você usa, se você não for, né, capitalizar para você comprar panelas diferentes, né, que tem, e aí você fala assim, não, eu quero comprar um fogão de indução, que hoje está muito na moda. Só que não é qualquer panela que você vai utilizar. Então, são muitas estratégias, são muitas pequenas coisinhas assim que a gente vai trabalhando no projeto
Não é apenas a estética, é a funcionalidade, é a ergonomia, é a saúde da pessoa ali em si, e também é o planejamento, que isso daí vai gerar um custo final, né, muito melhor para o cliente. Bacana. E cabe... Pode falar. E cabe a gente a esclarecer isso para o cliente, né? Porque muitas vezes eles não fazem ideia de que isso está incluso, né? De que isso está no papel nosso também de fazer essas escolhas mais minuciosas, essas questões de ergonomia que muitas vezes não passa na nossa cabeça, né? No nosso dia a dia. Toda bancada é de um tamanho, mas não é. Se você tem uma pessoa mais baixinha ou mais alta, vai fazer diferença, né? E tem aquilo também. Muitas vezes, na hora de chegar assim, o cliente às vezes chega para a gente e fala: eu sei como eu quero minha casa, mas está tudo aqui. Eu não sei falar o que eu quero, né? Tá tudo, tá perfeita na minha cabeça, mas e agora? A gente tem que tentar, com o briefing, né, de puxar essas informações do cliente para poder trazer a funcionalidade junto com a estética também que ela sonha. Porque quando ela chega no arquiteto, ela também tem aquela expectativa da casa ficar bonita, da casa ficar apresentável, mas tem que ter também a identidade dela. E cabe a gente juntar esses dois, né, de trazer essas duas realidades para se encontrar, né? E quando a gente faz o briefing, quando a gente faz o briefing é com essa intenção, né, de tentar pesquisar, a gente vai conversando, vai induzindo o cliente a responder aquelas coisas, as perguntas que a gente já pré-determina ali, de acordo com o que a gente já viu dele, para trazer essas ideias que estão na cabeça dele e ele não consegue transparecer com palavras, para aquilo ali que a gente precisa. Né? E muitas vezes com imagens, fotografias e tudo mais, outras referências, outras ideias, até a casa mesmo que não vai caber dentro do terreno dele, a gente pode usar ali como uma base, não de que a gente vai usar ela de verdade, né, mas como uma base para poder trazer o que ele gostaria para dentro daquela casa. Só fazer uma observação no que a Poliana está falando, a importância, porque antigamente, né, todo mundo fazia projeto, não fazia projeto de interior, né? Hoje em dia já está se criando esse hábito, né, que é um bom hábito até para a gente, até para quem vai orçar e executar. Por quê? Como ela falou, às vezes a pessoa vai numa cozinha, né, dimensiona os equipamentos, né, que vão colocar, mas esquece muitas vezes que tem equipamento só usa 220. Então você dimensiona tudo para 110, bota o disjuntor, a bitola de fio, e chega na hora, não funciona, tomada de 10 amperes, 20 amperes, e isso, inclusive, vai influenciar diretamente no custo, né, daquilo ali. E o cliente não faz ideia. E às vezes o cara fala assim, é só trocar o fio. Mas não é só trocar o fio, não. Às vezes já fechou gesso, não tem como passar mais fio. Aí o cara fala assim, pô, mas como é que vai fazer? Às vezes você colocou às vezes um tubo mais estreito, não dá para passar a quantidade de fio, porque era para um projeto X, né? E não dá, às vezes, para fazer o que ele quer. Ele comprou o equipamento, ele fica frustrado, porque ele, poxa, eu comprei um fogão tal e eu não consigo usar meu fogão. E aí parece que a culpa é da gente. Então, só que muitas vezes acontece nessa conversa com o cliente, do que você vai comprar, você vai trocar seus utensílios. Às vezes, antigamente, ninguém pensava nisso. Fazia a casa, botava uma tomada em cima da pia para ligar o liquidificador, um ponto, não sei o quê, era o básico. A tomada lá em cima lá para o exaustor, acabou. Agora não. Agora hoje é air fry, que funciona de forma diferente, puxa mais energia, tem que ser uma tomada de 20 amperes. Então, exatamente, lave seca, tem muita coisa, né? A tecnologia vem aumentando para muita coisa hoje que a gente não tinha antigamente. E o que no final vai impactar no custo e na qualidade final da obra, como ela falou. Se você não planejar isso, a qualidade, como uso para o usuário, no caso, ele vai reclamar, ele vai dizer, olha, o fulano de tal não fez o que eu queria. Mas às vezes também ele não passou o que ele tinha, né? Muitas vezes. Legal. Eu vou perguntar para o meu amigo Eduardo Barros lá, que ele trabalha muito com projetos, eu sei que ele tem uma experiência muito boa, aprendi pra caramba coisa com ele. Barros, você pode falar pra gente um pouquinho? Porque muita gente nunca contratou um arquiteto na vida, né? Não sabe como que é essa experiência, não sabe como é esse contato. Você pode falar um pouquinho pra gente assim, o que você aconselharia a pessoa, vou procurar um arquiteto amanhã, o que eu posso levar de informação para ajudar esse profissional a traduzir aquilo que eu preciso para minha casa, para minha construção? Ralf, alô? Ralf, olha só, isso é uma pergunta meio difícil até de responder, porque cada sonho, né, da pessoa que quer fazer uma residência, alguma coisa assim, cada um tem uma família, tem uma vivência, tem um passado,
e quer planejar um futuro que, em cima disso aí, seja alguma coisa que vá satisfazer a família, ou às vezes até não, como não falou aí, a esposa queria uma coisa, o esposo queria outra. O que eu aconselho, a primeira coisa para procurar um profissional é ter uma ideia do que eles querem. Essa ideia são alguns itens, né, dentro de uma residência, falando em residência, que eles têm que ter a consciência de determinadas coisas que são imutáveis depois de ser feito o projeto. Por exemplo, você vai fazer uma casa e ele quer uma casa que seja com 2 pavimentos. E o cara joga os quartos lá para cima, blá, 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 isso é imutável. Muitas vezes ele não tem um quarto embaixo, amanhã ele tem qualquer problema, ele não tem como mudar isso, ele tem que mudar de casa. Então, a ideia de se procurar um profissional e passar para o profissional o que ele está querendo, eu aconselho sempre, primeiro, porque é difícil, a nossa própria, o leigo, ele não tem as informações que nós, como profissionais, temos, né? As revistas especializadas e tudo mais. Ele está dentro de um universo hoje cada vez maior e que, a meu ver, eu costumo falar que a internet é um oceano de um palmo de profundidade. Então, tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins. E, às vezes, o pessoal fica olhando de tudo quanto é maneira e tem muita informação, e aquilo dá um nó na cabeça dele, na hora dele pensar em fazer alguma coisa. Então, é complicado o que você quer que você tenha. Então, o briefing, como ela está falando, que o arquiteto tem que tirar isso do cliente. Ele pode procurar para saber, assim, talvez, como a gente trabalhava muito fazendo o projeto mais para a empresa, que é diferente, ele já vem com quase que um programa pronto, ou alguma coisa que te diga assim, eu quero fazer um estudo de viabilidade de determinada coisa. E esse estudo de viabilidade é diferente do cliente que vem querer fazer uma casa. A casa é muito mais... eu costumo dizer que é um laboratório para o arquiteto. Principalmente para quem está começando, é ali que você tem que mostrar a sua competência enquanto profissional. De tentar fazer, né, arquitetura. Não é repetir arquitetura. E isso aí que começa a fazer uma diferença para o próprio cliente, de ver coisas novas acontecendo. Vou dar um exemplo. Eu já passei por várias gerações. Eu estou projetando hoje para netos de cliente meu. Né? Já tem bastante tempo. Então, você vê que o modus vivendi da pessoa muda, a maneira de viver muda. E a arquitetura muda muito com isso. Eu lembro que uma vez nós fizemos um projeto de um prédio que a gente tinha feito uma cozinha, uma sala com conceito aberto, né, de botar a cozinha dentro desse planejamento e tudo mais. E a gente foi taxado de maluco. Vocês são doidos? Como é que eu vou fritar meu bife aqui na sala? Né? E esquecendo que os equipamentos também começam a vir atrás disso aí. Né? Você tem hoje depuradores, tem isso, tem aquilo, tem tudo quanto é tipo de equipamento para suprir e que vai mudando, e a vida, o cotidiano está cada dia diferente. Né? Antes você almoçava em casa, né? Jantava em casa, hoje muitas vezes você não tem nem tempo para nada, o tempo é tão corrido que a cozinha faz parte do espaço gourmet para chamar os amigos. Você vai fazer uma feijoada, um treco qualquer, mas junto com a turma lá para se reunir. Então, esse é um exemplo. A área de serviço, por exemplo, é uma coisa que a tendência é sumir. A tendência é sumir. A gente vê fora aí, em países lá de cima, que outro dia eu fui numa casa, né, que eu cheguei, uma casa enorme, 4, 5 quartos, e eu falei assim, que tem área de serviço? Aí o cara falou, vem cá. Era no primeiro andar, ele abriu uma porta assim, tinha uma secadora e uma lavadora. Só tinha aquilo, um cômodozinho de 1,5 metro por 1,5 metro. Então, a maneira de viver vai mudando. E essa ansiedade do que é fazer a casa, o que vai ser a minha casa amanhã no futuro, é complicado.
o profissional tem que estar sempre atento ao que está acontecendo de evolução, de vanguarda, mas também não pode esquecer o que está lá atrás, não, porque tem muita gente também que quer preservar os valores que vieram lá de trás, né? O cara chega lá, não, eu quero um fogão a lenha na minha área de gourmet. Bom, mas fogão a lenha, cara, hoje nós estamos na era aí da eletricidade, da redução, exatamente. Não, mas eu quero um fogão a lenha, porque o feijão no fogão a lenha é muito mais gostoso. Então você tem que saber fazer um fogão a lenha também, né? Agora, captar isso do cliente, ele passar isso para você, cabe muito mais ao profissional tirar isso, porque ele normalmente, como as meninas falaram, ele não sabe muito o que querem, não. Ele não sabe o que quer. Ei, Barros, você falou um negócio que é engraçado, que a maioria das pessoas chegam com uma visão, tudo é atemporal, né? Mas nós somos seres mutáveis. Hoje a gente gosta de alguma coisa que daqui a 5 anos, não botam nem muito longe, eu acho que até menos. A gente já detesta. Então, assim, é muito normal que durante até o processo de obra surjam mudanças que é exatamente de não se estar usando mais. Perfeito. Eu dou um exemplo para você, uma casa que a gente já estamos terminando, e no meio da casa o cara resolveu, eu quero automatizar tudo. Exatamente. E aí? Começa a ter que mexer numa série de coisas. Para poder. Não, porque eu vi não sei aonde e tal, e não preciso de tanta tomada, que hoje é tudo, né? Eu trabalho tudo com. Não tem que ter isso para aquilo, é Wi-Fi, enfim. A Bluetooth, Wi-Fi. Está mudando tudo, cara. Tudo. Hoje você tem aí esses aparelhinhos de HD TV que espalhou pelo Brasil inteiro. Um negocinho desse tamanhozinho assim, que você pega 400 canais, aí adeus Netflix, adeus Sky, adeus tudo. Mudou tudo. Acabou aquele negócio, aquela anteninha feia pra caramba lá em cima. É até engraçado, o pessoal às vezes me pergunta assim, Ralf, eu posso fazer meu projeto agora e construir isso daqui a 2 anos? Existe um risco enorme, né, de você mudar muito dentro desse período aí, desse prazo, né? Você falou de casa conceito aberto. Eu lembrei que lá em casa, fiz minha casa há pouco tempo. Lá em casa eu sou arquiteto, minha esposa é arquiteto, meu pai é arquiteto, o avô da minha esposa é arquiteto. E eu fiz o pai da minha casa. Então minha casa só tem parede da parte dos quartos. A parte de cozinha, churrasqueira, garagem, área gourmet, varanda, não tem parede nenhuma. É tudo aberto, tudo integrado. As pessoas chegavam lá em casa, não entendiam nada. Aí eu falei assim, mas como é que funciona? Eu falei, isso aqui funciona o seguinte, se eu puxar esse vidro, vira a sala. Se eu abrir, vira a área gourmet. Se eu puxar isso aqui, eu paro o carro aqui. Mas como eu não moro em condomínio, não paro o carro. Ele vira a área de lazer integrada com a churrasqueira, que já é dentro da garagem. Aí o pessoal, nossa, loucura. Eu falei assim, pois é. Mas a gente explicando, as pessoas acham que vai ficar ruim. Aí depois que está pronto, fala assim, nossa, que legal. Eu falei assim, mas isso aqui você não consegue aprovar com cliente nenhum na planta. Davi, nenhum. E tem outra coisa muito particular, que às vezes você pega uns clientes que têm assim, uns desejos meio esquisitos, né? Eu tive uma cliente que queria o vaso sanitário dela dentro do closet. Isso. Porque toda vez que ia pro vaso, ela ficava escolhendo qual a roupa que ela ia sair, né? Aí eu falei, pô, pelo amor de Deus, e o cara vai ser obrigado também a usar isso aí, vamos botar 2 vasos. Se eu não me engano, o Ramon tem um caso de 2 vasos no mesmo banheiro. Tem um caso de 2 vasos no mesmo banheiro. Já passei por isso também. Já tem 2 chuveiros, né? Já tem 2 cubas. 2 chuveiros e 2 cubas já é normal. 2 vasos. É porque às vezes conversa essa hora, é a hora que tem para conversar. É isso aí, então. E eu vou até aproveitar e te perguntar, Davi. A gente falou muito sobre o primeiro contato com o arquiteto para fazer projeto. Você pode falar para a gente um pouquinho qual o primeiro contato que a pessoa tem ao pedir um orçamento para construir mesmo? O que eu faço? O que eu tenho que levar? Quais são as informações? Igual o Gustavo falou, pô, levei uma plantinha A3 lá para o cara orçar. Pô, ele não vai chegar num orçamento decente ali do que é que vai ser aquela obra. O que você tem de Então, dicas? assim, experiência de obras que todos nós temos, né? Quem está mais hoje à frente das obras, acho que Gustavo, o Ramon está bem bastante. Gustavo, principalmente, praticamente não faz projeto, só obra. Então, assim, a gente pede o maior número de informações possíveis, né? A dificuldade hoje, para a gente, é que as pessoas chegam com a planta e não tem muita definição de revestimento, de nada, de acabamento. E querem um custo de obra como quanto minha casa vai custar.
completa. E a gente fala assim, eu não tenho como te dar. Ela fala, não, estimativa. Aí a gente entra naquele viés. Se você chuta para cima, tá caro. Se você chuta para baixo, aí na obra ele vai ter uma decepção, vai falar que a culpa é do arquiteto. Então, assim, eu costumo trabalhar assim, quando uma pessoa pede uma estimativa, não sei o que, eu trabalho com dados oficiais. Quais são os dados oficiais que a gente tem? A gente tem o CUB nacional, a gente puxa para o regional, faz o cálculo em cima do metro quadrado, explica a ele que o CUB não inclui piscina, nem muro, nem algumas coisas desse tipo, relacionamento, e passa esse custo. Mas você fala com ele e fala assim, eu estou te dando o CUB de hoje. Tá? A sua obra vai desenvolver durante 1 ano. Aí eu pego um CUB de 1 ano atrás e apresento a evolução. E aí dou o famoso susto, né, que a gente começa a tentar reverter esse susto. Primeiro você dá o susto, depois você tenta reverter. E aí eu costumo dizer que muitos clientes, até nesse início de pandemia, aí, esse período que a gente passou conturbado, as pessoas falam assim, vou esperar para o material baixar para começar a minha obra. Aí eu falei assim, vai fazer errado. Aí ele falou assim, não, mas vai baixar? Eu falei assim, vai baixar, o cimento vai baixar, o ferro vai baixar. Agora, o custo final da obra, se você pegar hoje numa escala, principalmente dos dados oficiais, ele só sobe. Ele não vai. Eu não me recordo, pessoal, mas eu não me recordo dele ter caído. Então, eu costumo dizer o seguinte, uma coisa compensa a outra. Como subindo, está baixando. Só quando teve deflação. Aí caiu. E aí eu costumo dizer o seguinte, mas eu consigo baratear? Assim, consegue. Você fazendo um planejamento da sua obra, uma antecipação de compra, podendo prever promoções na área de revestimento, na curva A da obra, que é revestimento, granito, vidro, e negociando isso, você consegue baratear o custo da sua obra em relação a essa evolução. Agora, todo mundo que esperou, não vejo ninguém se deu bem. Porque se você pegar um CUB de... Eu lembro, fazendo Caixa Econômica, o CUB é R$900, casa de alto padrão. Hoje o CUB está 2.987, alguma coisa. 2.987 o metro quadrado. Quando a gente começou, eu mexendo com caixa, era 950 o metro quadrado. Então, assim, de lá para cá, só subiu. Imagino que para trás deve ter sido a mesma coisa, né? E para cima aí não tem perspectiva de descer, não. Falando um pouquinho de obra, para quem quiser só um dado real, o Ramon estava viajando, não deve saber desse dado. Você está sentado? Então tá bom. O ferro subiu no mês passado, dia 15, dia 31, subiu início do mês de novo e vai subir agora no final do mês 13%. Ele subiu 25% em menos de 30 dias. Então, assim, para quem constrói, né, hoje a gente pegava uma casa aí, você gastava 30, 35 mil reais de ferro, a casa toda, você está gastando 65, 70 mil. Então, só para ter uma noção, o pessoal que está... Para ter uma noção do custo da obra. Então, assim, cimento aumentou hoje, mas varia pouco. Quando eu comecei a fazer a obra, o cimento era R$8 o saco. Já chegou, eu fiz a minha casa com 15, hoje está 30. Né? O cimento até varia. Eu já vi cimento voltar a 15, mas nunca baixar de 15, não. Fica entre 15 e 30. Então, eu só estou dando os dados reais, mas se vocês tiverem algum parente, alguma coisa, estou esperando, né, o custo tende a não diminuir. O custo pontual diminui, de material um ou outro, mas o custo geral, no final da obra, é só... Você pegar a curva e só aumenta. E isso porque o CUB também não contempla um monte de coisa, né? Exatamente. Não tem custo de fundação, não tem muro, não tem muro, imposto. Nossa, ninguém prevê imposto na hora de construir. Exato. Projeto terreno, nada disso. Então, às vezes, o cliente ele não tem nenhum planejamento nem para isso e ele toma esse susto. Eu até falo lá, tem uns alunos meus que eu tenho uma aula chamada A Conta do Susto. É exatamente isso. É para ter essa noção. E assim, quando a gente fala dessa questão de você ter os projetos, pessoal, para você construir, até para você orçar, para vocês terem ideia, o preço de um assentamento de um porcelanato 60 por 60 é diferente de um porcelanato de grandes formatos. Então, se você não tem nem esse dado para você procurar um construtor, quem vai executar, ele não consegue orçar para você. Ele não consegue te dar um valor que seja factível ali, né? Que você vai conseguir se basear de fato. Então, se você pegar só o CUB, alguma coisa, é para você estimar, né? Agora, se você vai construir, tem que ter o projeto executivo na mão, não tem jeito. E você lembrou de um dado que todo mundo esquece. Quando você está já no gargalo do gargalo, finalizando sua obra, pronto, vem a legalização final, os impostos. Então, hoje, ninguém contabiliza isso, né? E principalmente quem faz pela Caixa tem que legalizar a obra até o final. Então, por exemplo, uma casa hoje de 430 metros quadrados, uma casa de condomínio, só de INSS dá 78, 80 mil reais. Só de INSS. Então, você imagina você gastar isso no final da sua obra.
Tá? ISS aqui dá uns 17 a 20 mil reais, mais ou menos isso, ISS. Então, assim, são desembolsos que você faz depois que você não tem mais dinheiro, vamos dizer assim. Então, se você não tiver um planejamento dentro desse custo final também, acaba tendo esse prejuízo. Mas tem como você fazer um planejamento de pagamento disso durante a obra? Também tem. Só que, às vezes, por desconhecimento, às vezes por inexperiência, o arquiteto não passa isso para o cliente e chega essa conta no final. Então, são outras coisas que hoje, acho que a Ramon também fala, a gente já apresenta toda essa problemática no início da obra, porque tem como você resolver durante. O susto no último mês não adianta, não dá para resolver, tem que pagar. Mas durante a obra tem como você reduzir e até zerar ele no final. Mas você tem que estar dentro do seu planejamento no custo da obra. Tá? Se eu não me engano, cerca de Rio das Ostras, Búzios, você paga a BITS, alguma coisa, o ISA, antes de começar a obra, que a gente só paga no final, graças a Deus. Né? Búzios, você paga o ABITS antes de começar a obra. É lançado, mas você não precisa pagar. Aí, só que o Búzios você paga antes. Se você não pagar o ABITS da obra, você não pode construir. Então, assim, é um negócio assim, de coisa de doido, entendeu? Então, assim, são coisas que eu descobri essa semana aí, que um amigo meu me ligou e falou assim, pai, nunca vi disso não. Aí foi ver e ela era assim. Então, são coisas que a gente tem que... Não, a arquitetura não é só a parte de fazer projeto, de construir de nada, mas tem a parte de imposto, de planejamento, de tudo, que muitas das vezes a gente não passa e não vê isso na universidade. Isso é experiência de fora. Aí, às vezes, os alunos me perguntam, professor, como é que você aprendeu isso? Eu falei assim, errando. Errando e tomando prejuízo. Infelizmente, a resposta também é bem clara, errando. Eu nunca passei por isso e quando eu me deparo, eu vou atrás para resolver. Se tem como resolver? A gente tem. Mas é uma cadeira que eu sou professor universitário, algumas faculdades já estão inserindo e tudo, mas a gente precisa dar uma reforçada a mais, que a gente sai bem cego quanto a essa situação todinha. É verdade. E aí, quando você não tem noção nenhuma desses custos extras, o cliente não prevê isso na obra dele, e no final fala, meu Deus, o arquiteto projetou uma casa que é mais cara do que eu estava imaginando. Eu estou passando por isso agora com uma aluna lá. Ela está botando uma casa que está passando de 1 milhão. Aí ela tomou um susto. Eu falei, me fala um pouquinho dessa casa aí. Quando ela começou a me falar, eu falei, lógico, não tem como ser diferente. Então, assim, galera, essa parte do planejamento, outra coisa que eu acho importante, assim, procurou o arquiteto, joga limpo com ele. Fala, qual o valor que você tem para investir nesse imóvel, nessa construção? Acho que as pessoas às vezes ficam um pouco de medo, né? Será que se eu falar quanto eu quero gastar, o arquiteto vai me cobrar mais caro? Será que o arquiteto vai querer isso, vai querer aquilo? Gente, tem que jogar limpo. O arquiteto vai fazer o projeto baseado nesse orçamento que você tem, senão não tem como você chegar num planejamento legal, né? Então, isso aí é... E, às vezes, a pessoa não tem nem ideia de quanto vai gastar, né? A grande maioria chega sem saber realmente, nem especulando. É sempre o mínimo possível, só que o mínimo possível... Eu quero uma coisa simplesinha. É sempre assim, o simplesinho é a base. Projetinho. E aí o mínimo possível de um não é o mínimo possível do outro. E aí a gente fica, às vezes, num jogo de empurra de umas... É uma saia justa. Então, a gente sempre tenta conversar para falar que... para abrir o jogo, porque o arquiteto é o confidente ali da obra. É o que vai realmente... Bom, pessoal de interior, pior para vocês de interior, quando você fala assim, não, mas o custo depende da sua escolha. Não, eu gosto de tudo simples. A primeira saída da loja para escolher, já poca logo aquele negócio, mas... Não, mas é só o revestimento do banheiro da suíte master. Paga logo de todos os banheiros, mas é só o da suíte master. E aí vai, e aí depois a culpa é do arquiteto. E não segurou. É verdade. Ralf, só um adendo que colocou a questão de custo, né? O que eles falaram aqui, o problema é que a pessoa já quando faz, alguns que fazem hoje está muito no momento, né, que é a obra financiada via Caixa Econômica, né, ou financiamento bancário, qualquer que seja outro. O que fica bem claro que o Davi falou, muitas das vezes o cliente, quando faz com investimento pessoal, ele ainda consegue fugir em algum momento de deixar para pagar alguma coisa mais à frente. Ele, não vou legalizar agora, vou esperar dar uma capitalizada e pagar. Por mais que ele pague os juros, etc., mas ele vai respirar para pagar. Quando é Caixa Econômica, não tem jeito. Você já começa pagando. Na aprovação do projeto, não tem para onde correr, parará. Aí vem o registro, né, do contrato. Aí quando pega registro de contrato de casa de alto padrão, é absurdo. Aí o cara, que isso? Eu tenho que pagar isso agora? E mais, não se esqueça, cartório
é dinheiro ou Pix, meu irmão, ou transferência. Não tem cheque, não tem nada, é na hora. Deu X mil, é X mil agora. Tira do bolso, entrega, senão você nem começa a sua obra. Você não consegue nem startar a sua obra. E além do tempo, né, quando a gente faz uma obra financiada pela Caixa, a cada medição você paga por medição. O fiscal vai lá e você paga por aquilo. Então, tipo assim, todo esse custo, muitas das vezes, né, que você falou, se você não incluir o cliente, não tiver ciente, que ele fica assim, sou eu que pago isso? Sou eu que pago isso? Ué, a obra é sua, né? Não é minha. E o fiscal vem para soltar o dinheiro para sua obra, não, eu só estou fazendo. E o que o Davi falou, no final ainda vem aquela surpresa, né? Aí vem ISS, né, de Constituição Civil, vem Receita Federal, aí você tem que ainda averbar no cartório. Tudo isso é inerente à obra, é o que ele falou. E a faculdade, como eu falei ontem também na outra palestra, a faculdade não ensina, é o que ele falou. A vida profissional, né, vai te ensinar. Então, é assim, a gente, alguns estão tendo sorte, pelo menos, de ouvir isso antes, já se antecipar e aprender, procurar saber, olha, eu vou começar, qual é o primeiro passo, né? Vai lá no canal do Ralph e assiste lá, onde é o primeiro passo, aonde que eu faço. E por aí vai, tem que ser assim. Aí é melhor aprender com o erro dos outros do que errando, né? E se inscreve no canal, quem não se inscreveu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu queria... Será que eu posso deixar eles fazerem algumas perguntas aqui? Posso? Posso? Vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal? Aproveitar que a galera está aqui. Tem um amigo lá? Você pode... Acho que a pilha está acabando. Posso deixar umas... Falar para ele? Pode. Deixar isso assim? Oi? Fala bem? Aqui todo mundo escuta. Boa noite para todos. Meu nome é Luiz Cláudio. Eu sou técnico de edificações, formei em 80 pela Escola Técnica, mas não segui, trabalhei como técnico de edificações durante 3 anos na Fundenor, ele me conhece. E há 40 anos eu sou decorador de eventos. Né? E sou há 12 anos Papai Noel da cidade, eu que abro o Natal da cidade. Atualmente eu pertenço à assessoria do Bruno Dauaire, eu que faço os eventos do Restaurante do Povo. Por que eu estou falando isso tudo? Para vocês terem noção de quem eu sou, para eu poder formular direito a pergunta. Desde o momento que eu cheguei, vocês falaram, tudo que vocês falaram, casa, é tudo certinho. Mas nós esquecemos de uma coisa, o solo. Quem é que faz o estudo do solo que passa para a obra? Né? Eu não me lembro se eu já vi alguma citação sobre isso, porque nós temos um erro muito grande na cidade, que é o HGG, que eu acompanhei o lançamento da primeira pedra e agora no grupo do Vladimir, que eu pertenço. Errou tão grande, foi um erro tão brutal, grosseiro na construção, que hoje está se fazendo um novo hospital, né? Vocês poderiam me explanar quem é que faz esse estudo do solo, que passa-se para a obra e passa para o cliente? Muito obrigado. Bom, o estudo de solo tem que ser feita uma sondagem para ver qual é a carga suportável naquele terreno, que é passado por calculista, que ele vai determinar que tipo de fundação você vai utilizar ali. Sapata corrida, sapata, bloco, estaca e vários tipos de estaca. Isso é uma parte da técnica da construção, ou seja, na parte estrutural. Tá? Quem faz o estudo do solo normalmente são engenheiros civis que detêm esse tipo de captação do solo, pegar as várias camadas que tem até chegar a um solo que seja ajustável ao tipo de fundação que ele vai utilizar. Então, respondendo a sua pergunta, seria isso.
Olha só, a cidade de Campos, primeiro que o seguinte, isso aqui era tudo lagoa. Tá? Nashville tinha uma lagoa ali. Como vários outros, a cidade foi expandindo, foram escoando essas lagoas, né? Criando canais de drenagem para colocar ao redor as plantações de cana-de-açúcar e tudo mais, por aí foi. Ou seja, o solo nosso ele é muito daquele barro tabatinga, né? Que é um solo que tem micro-organismos, tem uma série de outras coisas. O que mais a gente vê aqui, principalmente o pessoal que faz casa aí, que hoje já se atentaram para isso, de fazer, por exemplo, você no alicerce e muitas vezes até 2 ou 3 camadas de tijolo, você dá uma impermeabilizada por conta do solo, porque daqui a pouco está tudo estourando, está tudo pegando. E muita gente acha que isso não é necessário e tudo mais, a gente volta à questão dele lá. Esse afundamento do solo aí é porque aquilo ali era lagoa, não tem jeito. Ele vai levar um tempo ainda densando essa terra toda aí. Não esse estudo geológico, que eu acho que não é muito da nossa área, mas é bom atentar, né, principalmente por conta da parte de drenagem, quando você vai fazer Eu tive outro dia a oportunidade de fazer um projeto fora de Campos, porque Campos é tudo plano, né? Mas quando você pega um aclive ou um declive para fazer um projeto, é complicado, porque nós fizemos, está lá 2 do nosso escritório, nós fizemos 15 versões para chegar a uma conclusão. Por quê? Por conta da drenagem também. Tinha um canalzinho que passava atrás, que depois que estava tudo... Peraí, tem um canal, como é que faz isso aqui? Né? Outra coisa também que acontece, condomínio, principalmente, a parte de urbanismo é muito ligada à venda, né? Então, tudo tem que ser feito e entregue ao menor prazo possível e, muitas vezes, deixam passar despercebidos vários planejamentos, hospitais também. E aí, existem profissionais que são específicos, e é muito importante, na parte topográfica, nessa parte de solos, né? A engenharia, que hoje em dia tem diversos tipos de tecnologia para fazer as drenagens de solo, rebaixamento de lençol freático, que afunda muito, enfim. Mas isso leva tempo. E, às vezes, os lançamentos têm um curto prazo. Então, muita coisa acaba se passando por baixo do pano, né? E a gente só vai ver realmente o que aconteceu no futuro, né? Olha só um adendo em relação você falou de hospital. Quando você faz um hospital que não é público, tá? É um hospital particular, é muito diferente, às vezes, de um hospital público. Porque o que acontece? Às vezes é feito uma licitação, que agora está mudando isso, em cima de um projeto base. E esse projeto base, às vezes, não contempla nem o estrutural. Eu vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu com um sócio meu, que foi feito um estudo para uma prefeitura, numa cidade próxima aqui, e, na hora, ele fez o projeto de arquitetura. Foi feita uma licitação, a firma que ganhou, na época, não sei se era 26 ou 27 milhões a obra. Quando foi fazer o cálculo da fundação, estava em 13 milhões só a fundação. Abortou o trabalho. Mas tem gente e tem prefeituras que não abortam, começam a botar aditivo, isso tem que acabar. Por isso que eu sou a favor que o CAU, logicamente, e outras entidades aí, sejam firmes em relação a essas licitações, que sejam feitas com projetos, como, por exemplo, a gente faz projetos de hospitais, e você tem que ter uma referência daquilo que você está fazendo. Não é qualquer um chegar lá e faz. E outra coisa, veio o sistema BIM aí para isso, para você ter a vida útil do projeto está ali toda. Tá? E o que ela falou mais cedo ali, essas plantas e tudo que é gerado disso aí, fica para a eternidade. Qualquer problema que tem amanhã, você tem como localizar o problema.
Antes não tinha nada disso. Quantas vezes, eu tenho certeza que todos vocês aqui, vocês principalmente na área de interior, que vai pegar um projeto para fazer e não sabe onde está passando tubulação, não sabe onde está passando nada. Você tem que vir com aquele aparelhinho hoje para poder ver onde é que é. Ainda tem esse recurso, antes não tinha. Você dava um vacilo, furava lá um cano daquele, era água dentro da casa inteira. Então, essa ideia que está se tornando hoje os projetos mais, principalmente os projetos na área de estadual, municipal, federal, que o Exército, por exemplo, e outras entidades já estão exigindo o trabalho em BIM. Ele só não avançou mais por conta da pandemia, mas eu acredito que ano que vem, o ideal é que chegue até a casinha, não só a obra fora, porque aí não tem como errar. A construção nossa ainda é muito arcaica, por isso que a gente erra tanto, por isso que se gasta tanto retrabalho. Primeiro, por conta da própria população que não tem o conhecimento. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui não saberia esse dado aí, que uma obra de luxo está em 2.900 e tantos reais por metro quadrado. Ele acha que mas o construtor meu constrói por 600 reais por metro quadrado. Pô. Por que vai custar 2.900 e pouco? É mentira. Ele vai entrar e não vai terminar a casa. Então, essa consciência que tem que ser feita, não só com os profissionais, tem que ser feito com a população em geral. Eu acho que cabe às prefeituras, cabe aos órgãos, à nossa associação e tudo mais, tentar passar para a população de uma maneira geral como é que acontece isso. Porque aí todo mundo acha que pode fazer obra. Nós estamos passando por um momento aqui na cidade, que eu não estou muito em construção, já tive construtora, já tive tudo, mas eu não quero saber de construção mais. Eu já fiquei de cabelo branco já por conta de construção, chega. Mas a turma está falando aqui uma coisa que eu previ, talvez há 2 anos atrás, conversando com o Ramon. Tem muita gente, construtoras que começaram nesse boom de residência, um residencial, esse fenômeno não é só aqui, no Brasil inteiro. A residência, depois da pandemia, começou a ficar muito em evidência. Eu acho que mais da metade de quem começou está quebrada. Porque começaram a fazer preço fechado e não tem como ele fazer a casa. Aí é prejuízo para ele, é prejuízo para quem está fazendo e muitas vezes prejuízo para o profissional que vai assumir aquilo ali, porque é onde ele vai querer descascar, vai querer tirar o prejuízo dele, é com o profissional que, por se ajudar, às vezes, muitas vezes tem que fazer isso. Só, Rafa, falando, a situação que ele falou, tem uma situação ali perto do Nashville, das vias que dão acesso a Nashville. Então, ali, eu sei porque eu sou morador do Dama e a gente está naquele estudo de caso. Isso, mas o que acontece ali? Ali nós temos um problema de má execução da via, do subleito da via de acesso ao condomínio Dama. Ali nós temos um problema sério de má execução. Diagnosticado por uma das pessoas que fazem essa autopista daqui para o Rio e tudo, porque nós temos uma via alta de paralelepípedo de um lado, nós temos um condomínio que ficou numa via alta e a parte de drenagem está drenando para debaixo da via embaixo. Então, não foi feito como tinha que ser feito. Toda a água de chuva de todos, ela drena para a pista de baixo. O que acontece? Ela acumula água embaixo, caminhão passando, porque as obras estão bombando no condomínio. O que acontece? É cratera que você não consegue passar o carro. Então, naquele caso ali das vias, é má execução mesmo. Tá? Agora, uma coisa que ele falou de retrabalho, eu lembro que a gente deu uma palestra lá no escritório um tempo atrás. Você trouxe um rapaz dos Estados Unidos, que era conhecido do marido da sua filha, e ele mostrou a metodologia de construção dele. Ele pegava casas antigas, dava, igual esses programas de TV, dava aquele boot e vendia, lá em Carolina do Norte. Carolina do Norte. Aí fez a palestra, né? Ramon estava lá, todo mundo em palestra, lotamos o escritório. Aí no outro dia a gente marcou uma visita numa obra nossa no condomínio. Nós estávamos na fase seguinte, tijolamento tinha acabado, estava cortando para passar tubulação de elétrica. A cara dele de apavoramento era a coisa mais triste do mundo. Ele falou assim, mas vocês estão quebrando tudo. Aí eu falei assim, o nosso método. Não, mas é como... Ele não conseguia entender que a gente construía, quebrava. Então, assim, a gente, é o que ele falou, a metodologia de construção nossa é arcaica. Quando a gente chega hoje com steel frame, alguma coisa propondo, o pessoal acha que a casa de papel não quer fazer. Esse é o grande problema hoje. O pensamento é super conservador, convencional, né?
Davi, eu quando fiz o primeiro prédio aqui, de estrutura de tijolo de cimento, né, estrutural, sabe qual era a preocupação do pessoal? Como é que eu vou botar o prego na parede com tijolo de cimento? Exatamente. A preocupação deles era essa, não era se estava economizando ou não estava economizando. Esse dia eu me peguei, estou fazendo 2 revisões de 2 convenções de condomínio. E existe uma cláusula dentro das convenções de condomínio, o seguinte, é proibido casa pré-moldada. E aquilo ali, eu fui o primeiro a bater. Eu falei assim, olha só, essa cláusula tem que sair. Aí veio as pessoas que moram, não, mas vamos fazer um barraco. Eu falei assim, olha só, isso aqui é uma cláusula que alguém pegou de um conceito tão antigo, que não cabe mais. Aí eu falei assim, me dá um exemplo. Eu fui, fiz simples pesquisa para ele, na frente dele. Pega o celular, digita casa pré-moldada no Google. Dá ok. Clique em imagens. Não, mas isso aqui não é pré-moldado, isso é pré-moldado. Não, não é possível. Eu falei assim, isso é pré-moldado. Então, assim, eu não sei de onde que pegaram isso, só que são coisas que é o que a gente fala, a arquitetura vai evoluindo, as regras têm que evoluir. E assim, quando você vê essas situações dentro das regras de condomínio, né, a gente gera, assim, pra gente que é da área, uma barreira muito grande. Então, assim, eu falei assim, gente, isso aqui, aí eu fui explicar. Existem causas na justiça que o síndico botou o cara na justiça e, assim, um amigo meu que estava julgando na época me ligou para entender o que era casa pré-moldada, que estava uma confusão no fórum, em Campos. E aí eu passei para ele todos os conceitos, o juiz, expliquei, passei para ele, e aí ele foi fazer o julgamento dele lá, que eu não sabia o que era, né? Mas, assim, é uma coisa que a gente tem que evoluir. Então, a arquitetura está evoluindo, a gente tem que evoluir junto. Isso é até legal você falar, porque, assim, eu vejo que tem um problema dos dois lados. Eu senti um boom muito grande da busca das pessoas, até lá no canal mesmo, por métodos construtivos diferentes. Vários. Painel monolítico de EPS, ICF, steel frame, tijolo, bloco de concreto celular, e as pessoas, tijolo ecológico. E, assim, a cada vez mais eu sinto que existe uma barreira, tanto para nós profissionais, às vezes, para propor isso para o cliente, como do cliente, às vezes, de encontrar profissionais que consigam trabalhar com aquilo. Seja mão de obra, até mesmo arquiteto na hora de projetar. Então, eu particularmente sinto que a gente está num momento muito de transição disso. Até essa parte mesmo de financiamento, há pouco tempo atrás, alguns tipos de construção dessa não tinha a possibilidade de ter financiamento, e hoje isso já é uma realidade, né? Então eu acho que a gente está nesse período mesmo de transição. Até os meus alunos lá, eles vivem falando, Ralf, eu estou procurando aqui um construtor que faça com ICF, eu não estou conseguindo. Ralf, eu estou procurando alguém que faça no modelo tal e eu não consigo. Eu não consigo um engenheiro que vai fazer a estrutura do painel monolítico para mim. Então, assim, eu acho que a gente está nesse processo, né? E... Pode. Você colocou uma coisa importante nessas questões das novas tecnologias. O que acaba atrapalhando muito não é a tecnologia em si. É o que você falou. Hoje, como tudo é financiado, é o que eles chamam do DATEC, né, que a Caixa pede. Então, nem todo o sistema está 100% legalizado. Ou o sistema que tem DATEC, o detentor aqui não quer pagar o royalty, o cara que é o dono lá na outra ponta. Então, às vezes, a Caixa Econômica vai falar assim, eu quero fazer uma casa pré-moldada assim, no sistema tal. Você vai lá, projeta, é bacana. Aí, quando o cara já vai aprovar, cadê o DATEC? Você tem o DATEC, o documento que você detém essa tecnologia? O cara não tem. O cara que está vendendo, muitas vezes, a ele aquela tecnologia, ele não está vendendo, está vendendo só a tecnologia, não está vendendo realmente a licença. Então, o cara, às vezes, não faz, muitas das vezes, porque ele não detém o documento necessário que permita ele construir e a Caixa, né, o banco, financiar aquela obra para aquele sistema. Tanto que a Caixa bota lá, sistema convencional, tem um lugarzinho para você marcar lá na planilha dela. É convencional, é outro tipo de sistema. Então, o que mais dificulta hoje, além dessa barreira que a gente estava falando aqui, a barreira da questão tecnológica, de fazer o cliente entender que aquilo também é seguro, que aquilo também é viável, às vezes até mais econômico, às vezes, a documentação é uma coisa muito difícil de conseguir, às vezes, de algumas metodologias. E tem muitas empresas dessas que, para ter essa documentação de DATEC, eles têm que investir em vários testes, em vários laudos, para aquilo ali ser comprovado. Então, assim, às vezes o cara, por que eu vou investir nisso? E o pior, uma coisa que eu vejo acontecer bastante também, em alguns desses métodos, eles serem subutilizados. Por exemplo, você tem um sistema construtivo desse, onde a parede ela é estrutural.
Você não pode derrubar aquela parede. Aí o que a pessoa faz? Ela pega aquele material e coloca só como vedação, ou seja, como se fosse uma parede convencional. É um baita desperdício, não só do material, do potencial que aquela construção toda teria, né? Isso também é mais uma barreira que a gente encontra. Quem está executando ainda está executando mal, está executando sem as informações certas para fazer aquilo lá, né? E assim, o pessoal me deu um prazozinho aqui para a gente fazer a nossa roda de conversa, já chegamos aqui no prazo. E eu quero agradecer primeiro aqui ao Cal pelo convite, tá? Uma honra, quando vocês mandaram a mensagem para mim, eu dei até uma tremida, falei, meu Deus do céu. E foi uma honra mesmo, obrigado de coração. Eu faço conteúdo já tem uns 5 anos aí na internet e sempre com um objetivo muito grande de falar da importância do que a gente faz para a sociedade, né? E saber que vocês me procuraram, eu fiquei, pô, de verdade, orgulhoso. E poder convidar essa galera aqui, pô, aí no começo eu fiquei mais nervoso ainda, falei, meu Deus, olha quem vai estar lá comigo. Mas obrigado por vocês terem vindo, vocês terem topado, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí, tá, pessoal? Que tenha sido proveitoso, tenha sido útil. Obrigado pela presença de todo mundo. E é isso aí. Obrigado de coração. Valeu.